Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa sala virtual de estudos do IGESE, em parceria com a Rádio Web Fraternidade, Rede Amigo Espírita e também com o Centro Espírita Chico Xavier de Santos, onde estudamos a obra de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, com o nosso professor, com o nosso amigo, nosso irmão, Otacílio. Seja bem-vindo, Otacílio. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Ana, que está aí nos bastidores. E boa noite a todos os nossos amigos que já estão aqui conosco. É um prazer
novamente. A gente está aqui nessa sexta-feira para dar continuidade ao nosso estudo do livro Mecanismo da Mediunidade. E hoje a gente vai ter um pouco de aula de física. Então, muito bom isso. Já está todos apostos aí, professora. O Daniel, a Patrícia, Osmarildo, Marcondes, a Dila, a Valéria. Já está o Ricardo também. Tem bastante gente já. São muitos. Que bom que são muitos. Muito feliz com isso, porque significa que o esforço que nós vamos fazendo tem um alcance e pode ajudar muita gente, porque é esse o nosso propósito, não é? A gente tem que oferecer aquilo que Deus nos concede como talento, para que esses talentos multipliquem-se. E para multiplicar, ele tem que ser recebido por muita gente. Então, para iniciar, professor, vamos fazer a nossa prece? Vamos lá. Busquemos, então, com a nossa força de vontade, com a nossa condução dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, fazermos como as plantas que buscam a luz do sol para se energizarem, aproveitando a fonte de energia que o sol representa, e nós buscamos a nossa fonte de energia, que é Deus, nosso Pai amoroso e bom, e o nosso Mestre Jesus, que conduzem conosco todos os esforços na direção do bem, porque temos aprendido no Evangelho de Jesus que ao nos ligarmos aos valores espirituais com o propósito de crescermos, a bondade infinita nos ampara a todo tempo, a fim de que nós possamos crescer e aproveitar bem os recursos que a bondade divina, a providência divina sempre nos oferece. Querido Mestre Jesus, Pai amado, que possamos nessa noite, unidos, aprendermos mais um pouco do conhecimento que vai nos ajudando a nortear os nossos pensamentos na direção do nosso crescimento espiritual, atendendo aquilo que o nosso querido Consolador prometido nos aconselha, não é? Quando o Espírito de verdade nos traz a advertência de espíritas, amai-vos e instruí-vos. E nós vamos fazendo o nosso esforço nesse sentido, procurando nos instruir, estudando aquilo que os homens já têm em desenvolvimento, e estudando todas as informações espirituais que nos chegam através do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, a fim de aliarmos esses conhecimentos na força do nosso progresso espiritual. Abençoe, Senhor, nossa reunião dessa noite, nosso estudo dessa noite, levando paz, saúde, alegria, coragem, bom ânimo a todos os nossos irmãos em humanidade. Que assim seja, Senhor. Então vamos lá, professor, tá aqui o vídeo. Se quiser falar um pouquinho sobre o que... Então, nós vamos começar hoje, não é, o primeiro capítulo, que é constituído, que tem o título de Ondas e Percepção. Nesse capítulo, André Luiz vai buscar conhecimentos, né, da ciência humana. Ele frequenta bibliotecas, frequenta estudos, busca estudos dos seres humanos, não é, na direção da ciência, e vai procurar extrair desses conhecimentos, trazendo-os para nós, comparações com as coisas espirituais. Então, nesse capítulo Ondas e Percepções, nós temos 6 itens que são apresentados por André Luiz.
Esse primeiro capítulo foi psicografado pelo médium Valdo Vieira. Então, a primeira sessão desse capítulo ele vai falar sobre agitação e ondas. Depois ele vai fazer, usando a ciência, definições, tipos e definições de ondas. Em seguida, ele faz uma sessão onde ele fala sobre o homem e ondas. Essa sessão nós vamos deixar por último hoje. Vamos primeiro falar sobre as outras, que têm mais conhecimento da própria ciência humana. Então, ele vai falar sobre o continente do infrassom, vai falar sobre sons perceptíveis e outros reinos ondulatórios. Então, tudo isso, do jeito que ele fala, nós encontramos nos recursos da mídia, um vídeo de um professor que dá aula de física básica, que ele vai falar sobre ondas para nós. E ele vai fazer isso de uma maneira um pouco mais terra-terra, mais compreensível para nós, do que faz o André Luiz, porque o André Luiz vai citando coisas, mas se a gente não sabe a priori, vai ficando mais difícil da gente entender. Então, vamos saber o que são ondas, né? E, para isso, nós vamos apresentar para vocês um vídeo, né? Esse vídeo deve ser prestado bastante atenção. Depois nós vamos conversar com todos vocês sobre ele. Então, vamos lá. Ronaldo, pode soltar o vídeo. Existe um ditado popular famoso que diz que o mundo dá voltas. E ele significa que, bom, as coisas mudam e as pessoas que hoje estão se dando bem, talvez amanhã se deem mal. Fisicamente falando, esse ditado não faz tanto sentido. As coisas que dão voltas na física voltam ao seu estado inicial. Ou seja, existe uma repetição das posições, velocidades e propriedades do movimento no geral. Esses movimentos que se repetem são chamados de movimentos oscilatórios. Durante o curso já encontramos um tipo de movimento oscilatório bastante importante, as órbitas dos planetas. E as órbitas ilustram bem o tipo de utilidades que podemos dar a movimentos que se repetem, que é medir o tempo. Usamos a periodicidade, que significa literalmente a repetição num certo tempo das fases da Lua, para medir a passagem do dia. Todos os relógios, em algum nível, usam alguma força de movimento oscilatório para medir a passagem do tempo. Antigamente usávamos um pêndulo, que é um peso apoiado em uma corda ou uma barra comprida, que oscila por conta da gravidade. Já os relógios modernos muitas vezes usam as vibrações em cristais como um processo físico que se repete. Os exemplos mais tradicionais de movimentos ondulatórios são pêndulos simples, e eles envolvem colocar uma bolinha presa por uma corda de massa desprezível. Então deslocamos a bolinha para o lado e deixamos ela cair. A corda impede que a bolinha caia diretamente para o chão, então ela acumula velocidade enquanto cai, mas quando chega no limite, começa a subir para o outro lado. E dessa forma a bolinha fica indo de um lado para o outro, e em um mundo ideal, sem atrito ou forças dissipativas, ele ficaria assim para sempre. Como todo movimento, existem certas quantidades físicas que nós podemos usar para descrevê-lo. No caso do pêndulo simples, temos o comprimento da corda e a massa da bolinha. Outra forma de movimento oscilatório seria colocar um peso numa mola. Da mesma forma que o pêndulo, o peso ia cair até a tensão na mola superar a força da gravidade, então ele seria puxado para cima e o processo ia se repetir. E aqui as quantidades físicas que caracterizam esse sistema seriam a constante elástica da mola e a massa do peso. Como vimos nos capítulos de dinâmica, toda forma de movimento pode ser descrita através de força, aceleração, velocidade e posições. Mas no caso de movimentos oscilatórios, nós temos uma repetição da situação. Ou seja, o movimento é periódico. A cada período de tempo, o sistema volta à sua configuração inicial de força e aceleração. Ou seja, a cada tantos segundos, o pêndulo volta ao ponto mais alto de elevação. E com isso, a mola volta a estar contraída ao máximo e tudo se repete. Por conta disso, existem outras quantidades mais convenientes para estudarmos o movimento oscilatório. A primeira delas eu acabei de citar, o período, ou seja, quanto tempo demora para que as coisas se repitam. No exemplo do pêndulo simples, podemos desenhar a distância da bolinha até a posição de repouso.
Quando a corda apontar perfeitamente para baixo, teremos um gráfico que chamamos de senoidal. O que vemos são quase como morros. Nós temos cristas, que são os pontos mais altos do gráfico, e vales, que são os pontos mais baixos. O tempo que demoramos para percorrer a distância entre duas cristas ou dois vales é o que chamamos de período do movimento. Isso é, quanto tempo demoramos para repetir o movimento. A altura das cristas é a amplitude, que é o máximo que a bolinha se afasta da posição média dela. E outra quantidade importante é a frequência, que literalmente é o contrário do período. Se o período do movimento for de 2 segundos, a frequência é de meia oscilação por segundo, ou 0,5 Hz, usando a unidade Hz para frequência. Logo nós vamos falar sobre ondas diretamente, e vamos ver gráficos bem parecidos com a mesma propriedade. Mas a diferença fundamental é que nesse caso temos apenas um objeto se movendo, que é o pêndulo, ou a massa na mola. Uma onda vai ser a propagação desse movimento oscilatório. Isso é, no caso do som, uma porção de ar vai vibrar ou oscilar e passar a energia da sua vibração para a próxima porção de ar, que vibra novamente e passa sua energia à frente. A diferença importante é que movimento oscilatório é um tipo de movimento que ocorre com um corpo. Já as ondas são uma propagação de energia que faz com que os corpos em seu caminho oscilem. Mas a onda não é um movimento de nenhum objeto individualmente. O conceito de onda é amplamente utilizado em diversas áreas da física, como o estudo do som, no eletromagnetismo, ótica e até na mecânica quântica. Mas uma pergunta importante é: o que exatamente é uma onda? Talvez a primeira coisa que venha à sua mente são as ondas do mar. E elas são ondas, mas só antes de começarem a quebrar. Além disso, as coisas no mar têm 3 dimensões, e isso complica tudo. Nós vamos começar com conceitos mais simples. Outra maneira fácil de pensar em uma onda é imaginar uma corda em que uma ponta está presa a uma parede e você pega a outra ponta. Se você sacudir a corda para cima e para baixo, é possível observar um pulso se propagando até atingir a parede e em seguida o que acontece é que o pulso volta, ele é refletido. Nesse caso, a vibração é para cima e para baixo e a onda anda, isso é, se propaga para frente e para trás. Isso é, um pedaço da corda sobe e, levantado o pedaço seguinte, um movimento se propaga pela corda toda. Mas a corda, como um todo, não se move no final da história. Mas esse exemplo não é uma onda qualquer. Existem diferentes tipos de onda. Essa é uma onda transversal. Ondas transversais têm essa característica de que a direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Ou seja, o movimento na corda é composto pelos pedaços dela subindo e descendo, mas a onda, como um todo, se move para a direita. A onda é esse próprio movimento de subir e descer. Ela não faz parte da corda, mas é esse movimento repetido que atravessa a corda. Um ótimo exemplo de ondas transversais bastante usadas na física são as ondas eletromagnéticas. Da mesma maneira, nós temos ondas em que a vibração é na mesma direção que a propagação dela, e nós chamamos essas ondas de longitudinais. Um bom exemplo para visualizar as ondas longitudinais é pensar em uma mola, e apertar alguns anéis dessa mola e observar que esse aperto que você fez irá se propagar por ela. Logo, a direção de vibração é a mesma da propagação. A onda, nesse caso, é esse movimento de para frente e para trás que acontece numa parte pequena da mola. Mas esse movimento é passado de um pedaço para o outro na mola e é essa transmissão do movimento que é a onda se propagando. Certo, esses são alguns exemplos de onda. Mas como nós podemos definir uma onda de uma maneira mais geral? Em um sentido bastante amplo, uma onda é qualquer sinal que se transmite de um ponto a outro de um meio com velocidade definida. Existe uma transmissão de informação entre 2 pontos distantes sem que haja transporte direto de matéria de um desses pontos ao outro. Ou, se quisermos colocar isso de maneira ainda mais direta, a onda não é o que está sendo transportado, e sim o método com que o transporte acontece. Lembre-se disso porque é muito importante. Isso significa que naquele exemplo anterior na corda, o sinal é o impulso que você deu na corda, que se apresenta como essa distorção na forma da corda. E na mola, o sinal foi a apertada que você deu nela, que se apresenta como uma região que é comprimida mudando de posição na mola. Os exemplos de corda e mola são ondas unidimensionais. Isso é, elas se propagam em apenas uma dimensão. Agora, e se nós tivéssemos mais de uma dimensão? Você consegue imaginar uma onda bidimensional? Não é difícil. Se uma gota d'água cair em um lago, o que acontece? Nós vamos ter uma perturbação que vai se propagando, certo? Isso é uma onda bidimensional que se desloca na superfície do lago. Existem também ondas tridimensionais. 2 exemplos delas estão ao nosso redor o tempo todo: ondas sonoras e eletromagnéticas. Essas ondas se comportam de maneira similar, só que ao invés de mover o ar ou a água em uma dimensão para se propagar, ondas de mais dimensões se propagam usando movimentos em mais dimensões. Uma coisa curiosa é que ondas em 3 dimensões seguem uma regra que já descobrimos no capítulo de gravitação, que nós vamos revisitar em eletromagnetismo.
A intensidade da onda cai com o quadrado da distância. Isso é, um som 2 vezes mais longe soa 4 vezes mais baixo. E a razão disso, tanto na intensidade da força da gravidade quanto em sons, é que a intensidade está relacionada com a área de uma esfera de raio igual à distância entre objetos, ou do som emitindo e de quem está ouvindo. E como a área de uma esfera aumenta com o quadrado do raio, a intensidade da onda, ou da força da gravidade, diminui com o quadrado desse raio. E, novamente, para estudar algo na física, nós precisamos definir propriedades que podemos medir e usar em contas. Uma onda pode ser definida por sua amplitude, frequência e comprimento de onda, sendo que a partir dos dois últimos podemos obter a velocidade de propagação. O movimento de uma onda é, no caso ideal, senoidal, da mesma forma que o movimento oscilatório. A diferença é que ao invés de as grandezas tratarem da posição de um objeto, elas representam o deslocamento que a onda causa quando ela atravessa um meio, como o som atravessando o ar. A amplitude é a altura máxima que a onda chega. No caso da corda, isso é a distância do ponto mais alto da onda na corda em relação à posição inicial, com a corda reta. A amplitude está associada à intensidade da onda. Isso é, no caso da corda, é o quanto a altura do sinal varia. E no caso de uma onda de som, a amplitude estaria associada ao volume. É possível perceber que a onda tem cristas, que são os pontos mais altos, e vales, que são os pontos mais baixos. A distância entre duas cristas ou dois vales é o comprimento da onda, geralmente medido em metros. O tempo que é necessário para a onda percorrer esse comprimento é chamado de período, e o inverso do período é a frequência. A frequência nos diz quantas vezes por segundo uma crista da onda passa por um ponto, e nós medimos isso em hertz, que é 1 sobre segundo. Se nós pegarmos o comprimento de ondas e multiplicar pela frequência, nós temos um número que é medido em metros por segundos. Interessante, o que mais na física é medido em metros por segundo? E você está certo, é a velocidade. Mas que velocidade é essa? Essa é a velocidade da onda. Vamos pensar em duas ondas se propagando com a mesma velocidade, porém com comprimentos de ondas e frequências diferentes. O caso de alta frequência é o equivalente a você sacudir a corda rapidamente. O impulso da sua mão fica criando novas cristas da onda rapidamente. Então as cristas ficam mais próximas umas das outras, o que caracteriza uma alta frequência. E no caso da frequência mais baixa, é quando você sacode a corda mais lentamente. Os picos ficam mais afastados uns dos outros. Observe que no mesmo intervalo temporal, os picos estão mais próximos para o caso da alta frequência, logo o comprimento de onda é menor. Por outro lado, no caso de baixa frequência, os picos estão mais distantes. Então temos o comprimento de onda maior. Logo, existe uma relação direta entre as duas propriedades. E a multiplicação entre o comprimento de onda e a frequência resulta na velocidade de propagação da onda. Alguns exemplos práticos das propriedades de comprimento de onda e frequência são: as ondas eletromagnéticas com comprimento entre 450 e 700 nanômetros, que são detectadas por nossos olhos como cores. 450 é a cor azul e 700 é a vermelha. Além disso, humanos conseguem ouvir sons com frequências de 20 até 20 mil Hz. Por outro lado, cachorros conseguem ouvir sons até 40 mil Hz. Outra propriedade importante das ondas é a fase. Quando dizemos que duas ondas estão em fase, nós queremos dizer que elas estão andando juntas. Isso é, cada ponto de uma corresponde à outra. E isso nos diz o quão alinhados os picos de uma onda estão com a outra. Uma analogia para entender o que é fase e o que é diferença de fase é pensar em horas e, mais especificamente, em zonas de horas. Por exemplo, se no Brasil são 16 horas, na China vão ser 3 horas e em Nova York vão ser 15 horas. Se eu perguntasse que horas são para pessoas em cada localidade, elas diriam um horário diferente. Porque mesmo que eu perguntasse para todos no mesmo instante e eles respondessem no mesmo instante, os seus relógios estão fora de fase. Uma onda talvez seja o mais próximo que nós temos de uma energia pura. Porque onda não é um movimento de um corpo só. Ela é um movimento que é transmitido por objetos ou pelo ar. Por exemplo, as oscilações na corda envolvem uma parte da corda se levantar, mas isso faz com que o próximo pedaço da corda comece a se levantar, que faz com que o próximo pedaço comece a se levantar e assim por diante. No fim da história, a corda volta à sua posição inicial, tensionada e parada. Mas no meio tempo, uma onda faz cada pedaço dessa corda se mover. E na média é sempre isso que acontece. Isso fica bastante evidente se acompanharmos como uma única molécula no ar se comporta quando uma onda de som passa. Nós vamos ver que no final da história, essa molécula de ar vai ter vibrado por um tempo e parado de se mover, retornando à sua posição inicial. Ondas não deslocam objetos, elas apenas se propagam através deles, causando uma perturbação na passagem. E aqui talvez você pense, tá, mas as ondas do mar quebram e me empurram quando fazem isso.
Mas essas ondas do mar não são ondas físicas. Quando vemos uma onda quebrar no mar, vemos o momento em que ela deixa de ser uma onda no sentido físico e se torna um fluxo de água. E isso conclui o primeiro vídeo do capítulo de ondas do nosso curso de Física Básica. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá! Então, voltando aqui, vocês observaram nessa aula, né, desse professor, que é claro, né, ele fala com clareza as coisas, talvez ele fale um pouco depressa, mas ele introduziu para nós os conceitos importantes que o André Luiz tenta fazer aqui nesse livro. E ele faz isso de maneira correta, mas imaginem vocês, eu não sei se vocês leram previamente em casa esse capítulo, para vocês terem uma ideia, não é? E pode agora comparar com esse vídeo que a gente tem. Por exemplo, ele começa falando de agitação e ondas, o André Luiz escreve assim: em seguida, há esforços persistentes de muitos espíritos sábios encarnados no mundo e patrocinando a evolução. A inteligência do século XX compreende que a Terra hoje é um magneto, um ímã de gigantescas proporções, constituído de forças atômicas condicionadas e cercado por essas mesmas forças em combinações multiformes, compondo o chamado campo eletromagnético em que o planeta, no ritmo de seus próprios movimentos, se tipifica em imensidade cósmica. Vocês vejam que foi uma linguagem complexa para dizer simplesmente que o planeta Terra, não é, é um grande ímã. Por que ele é um grande ímã? Porque ele tem metais em movimento fundido no seu núcleo. Tem ferro, cobalto, né, um manto de ferro e cobalto fundido a temperatura de 2.000 graus, né, como uma pasta sólida. Né, como a Terra gira, essa pasta sólida tem resistência ao movimento e aí é arrastado pelo movimento da Terra. E como tem muito ferro e muito cobalto, ela gera campo magnético, porque esses átomos são magnéticos, têm propriedades magnéticas, e cria, portanto, as propriedades magnéticas da Terra. E é por isso que a gente usa uma bússola para achar o norte e o sul magnético da Terra. O polo norte e o polo sul magnético da Terra quase que coincide com o polo geográfico e o polo sul geográfico da Terra, norte e sul. Então, a gente pode usar a bússola para se orientar por causa disso. Então, ele usa uma linguagem mais ou menos rebuscada para dizer isso aqui para a gente. Se a gente já não tiver uma ideia primeira, fica mais complicado. E aí ele vai continuar, mas para dizer que a Terra, né, é um grande magneto, que tem propriedades magnéticas. E aí ele continua, nesse reino de energias eletromagnéticas, em que a matéria concentrada estrutura o globo de nossa moradia, em que a matéria em expansão lhe forma um clima peculiar, a vida desenvolve agitação. Então, a vida, não é movimento. E toda agitação produz ondas. Uma frase que emitimos ou um instrumento que vibra cria ondas sonoras. A gente liga o aquecedor e a gente espalha ondas caloríficas. Acendemos uma lâmpada e exteriorizaremos ondas luminosas. Fazemos funcionar o receptor radiofônico, o nosso rádio, e vamos encontrar ondas elétricas. Em suma, toda inquietação, isto é, toda movimentação, se propaga em forma de ondas através dos diferentes corpos da natureza. E aí ele vai fazer definições que a gente já viu nesse vídeo.
O que é importante numa onda? Ora, um movimento ondulatório é um movimento periódico, oscilatório. Então, ele parte de um ponto, faz um processo e volta nesse mesmo ponto, ele é periódico. Então, toda onda é caracterizada por um período, né? Um período de repetição. É um movimento repetitivo que tem um período, um tempo de repetição. Esse tempo de repetição é o período do movimento oscilatório ou da onda, do comprimento da onda. E numa onda, uma onda que se propaga, ela tem uma outra coisa que a gente sabe medir, que é o comprimento da onda. E como uma onda passa por um máximo, passa por um mínimo e volta por um máximo, a distância entre dois máximos é o comprimento de onda. A gente mede as ondas, o comprimento de ondas em metros ou em quilômetros. Vocês já viram no rádio de vocês, né, que tem ondas curtas, ondas longas, ondas médias, né, porque isso depende do comprimento de onda. As ondas eletromagnéticas na faixa do rádio pode ter quilômetros de distância. Por isso, elas têm uma frequência muito pequena também, porque a frequência não é o inverso do período. E uma onda, né, que tem um comprimento de onda muito grande, tem uma frequência pequena. Tá certo? Então, essas duas grandezas estão relacionadas de alguma maneira. Por isso mesmo, a gente pode classificar, então, as ondas em faixas de frequência. Tá certo? O nosso ouvido, por exemplo, ele ouve de 20 oscilações por segundo, 20 ciclos por segundo, ou 20 Hz. Hertz é a unidade de oscilação por segundo. E é dado a esse indivíduo chamado Hertz, porque ele foi o primeiro que produziu no laboratório, através de circuitos elétricos, as ondas eletromagnéticas. Então, em homenagem a ele, a unidade de frequência é chamada Hertz, que representa um ciclo por segundo. Então, a gente ouve 20 oscilações por segundo até 20.000 oscilações por segundo. Isso é a capacidade auditiva do nosso ouvido. Isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que tem um limiar de frequência baixa melhor do que outros. Às vezes chega até 16 ciclos por segundo. E às vezes chega até mais de 20.000 ciclos por segundo, na parte alta também. Mas, em geral, a faixa de ondas sonoras, que é uma onda mecânica, tá certo? Não é uma onda eletromagnética, é uma onda mecânica, é uma onda que movimenta massa, matéria, parecido com a onda na corda que ele mostrou. A onda na corda está movimentando matéria. A onda no lago, que está tranquilo, que seja igual uma pedra, aquela onda movimenta matéria, movimenta a água, as moléculas de água. Então, essas ondas são chamadas ondas mecânicas. E a gente chama de ondas eletromagnéticas as ondas que levam oscilações de grandezas físicas que são mais abstratas, o campo elétrico e o campo magnético. Depois a gente vai falar sobre campo, para a gente ter uma ideia sobre isso. Tá ok? De qualquer maneira, então, a gente pode dizer que tem algumas classes de ondas. As ondas que são mecânicas, são ondas elásticas, e as ondas eletromagnéticas, que pode se propagar, inclusive, no espaço vazio, que não precisa ter matéria para se propagar. Agora, o que é curioso numa onda é que uma onda não carrega matéria, ela só chacoalha a matéria. Chacoalha, passa, vai para frente, chacoalha, vai para frente, chacoalha, e aquele chacoalhar vai passando de ponto para ponto, mas não carrega uma molécula de um lado para o outro. Então, o que uma onda carrega? Ela só carrega energia. Isso é uma coisa importante. Nas ondas elásticas, ela carrega movimento. Nas ondas eletromagnéticas, elas carregam campo elétrico e campo magnético. Tá certo? Então, carrega energia na forma de campo elétrico e na forma de campo magnético. E nas ondas elásticas, ela carrega energia na forma de movimento
das moléculas de ar, quando é o som, ou das cordas que está subindo, pontos da corda que está subindo e descendo, não é? Mas se você fixar, por exemplo, você pegar uma corda e ficar fazendo oscilação nela, e se você marcar um ponto dela com uma tinta, com uma cor diferente, você vai ver aquele ponto só subir e descer, mas nunca anda na direção da onda. Tá ok? Então, essas ondas, né, que oscilam para cima e para baixo em relação a onde a onda está, na direção que a onda está se propagando, a gente chama de ondas transversais. E as ondas que se propagam na mesma direção da velocidade, como a onda do som, são ondas longitudinais. Então, o som, quando eu falo, o ar vibra e vai andando, vibrando, até chegar no ouvido da gente, fazer vibrar o tímpano, a membrana do tímpano da gente, e essa vibração vai ser processada pelo nosso ouvido e transformada depois numa impressão elétrica no nervo acústico, que vai ser interpretada na consciência pelo cérebro, né? Chega até o cérebro e a consciência, que é o ser espiritual, interpreta aquilo como um som, né? Se o tímpano vibra rápido ou vibra devagar, então ele vai entender esse som como um som grave, se é devagar, se é frequência baixa, ou um som agudo, quando é a frequência muito alta. Então, são fenômenos ondulatórios. Por que ele introduz esses conceitos? Ele introduz esses conceitos justamente para falar para a gente, né, que o ser humano vive num mundo cheio de onda. E ele também é gerador de onda e perceptor de onda. Nós percebemos as ondas e emitimos as ondas. Eu estou emitindo onda agora que estou falando para vocês. Estou fazendo isso como ondas sonoras. Essas ondas sonoras estão impressionando o microfone do meu aparelho no meu computador, não é? A vibração do microfone tem uma película que vibra, mas ela é carregada, e ela vibra, então faz oscilar um campo elétrico, porque com a carga movimentando, ela cria também um campo elétrico oscilante. Esse campo elétrico oscilante se expressa através de uma corrente elétrica, que é amplificada, depois jogada na antena, e a antena gera esse sinal eletromagnético e se propaga no espaço. E vocês aí em casa, não é? Com as antenas de vocês, pegam esse sinal e transformam de novo em som. Então, vocês ouvem o meu som, que foi propagado até vocês através de um recurso eletromagnético, porque a gente transforma um tipo de energia no outro. Então, uma onda mecânica, que é uma onda elástica, que faz movimento de partículas, né, que chacoalha as partículas, as partículas de ar, as moléculas de ar, pode ser transformada num sinal elétrico. Isso é o homem que aprendeu a fazer, não é? Com o microfone, ele inventou o microfone para isso. E depois ele vai ser propagado através de ondas eletromagnéticas, recebido através de uma antena, transformado em corrente elétrica de novo no circuito elétrico, e aí faz o alto-falante, a película do alto-falante vibrar, e vocês ouvem um som. Depois vocês façam uma experiência curiosa em casa. Ligue o rádio, quem tem rádio, ou liga a televisão, ou melhor, põe o celular de vocês falando, né, numa música, e põe o dedo atrás tem um buraquinho que tem um alto-falante. Vocês vão sentir o ar vibrando ali, que o alto-falante está vibrando e está produzindo uma onda de som que está chegando no seu ouvido, certo? Então, os alto-falantes são instrumentos que transformam movimento, energia elétrica em movimento, portanto, em onda sonora. Então, todo esse tipo de transformação de energia pode ser carregada pelas ondas, não é? Existem ondas que o nosso ouvido não percebe,
abaixo de 20 ciclos por segundo, a gente então chama a região do infrassom. São as vibrações lentas. Os elefantes, não é, utilizam esse recurso para se comunicarem à distância. Um elefante pega a pata dele e bate no chão. Pum, pum, pum. Não é? Lentamente, porque ele não é capaz de bater muito rápido. Ele bate muito lentamente. Então, ele chacoalha a terra onde ele está batendo, e essa onda elástica se propaga como uma onda sísmica, como uma onda de terremoto. Só que tem amplitude baixa. A amplitude, vocês veem, é o tamanho, né, da altura que a onda sobe. Então, essa amplitude se propaga no chão e outros elefantes a quilômetros de distância percebem. Nós, geralmente, não percebemos, mas, às vezes, a gente pode pôr ali um detetor que pode perceber esse som e transformar esse som numa outra forma de energia que a gente percebe. Então, infrassom, o nosso ouvido não capta, e o ultrassom também não. O ultrassom são os sons que têm frequência acima de 20 mil ciclos por segundo. Não é? Mas o cachorro escuta o ultrassom. Não é só o cachorro. O morcego também. O morcego se orienta através do ultrassom. Ele emite, né, quando ele grita, ele emite um som muito agudo que nosso ouvido não percebe, não é? Tem uma parte que a gente percebe, mas outra parte a gente não percebe, e essa onda ultrassônica é que se propaga, bate no obstáculo e volta na orelha dele. Vocês viram que a onda que ele fez lá na corda vai, bate na parede e volta, ela reflete. Então, o morcego faz isso. O ultrassom dele bate no obstáculo e volta no ouvido dele. Quando volta no ouvido dele, ele tem um ouvido que é uma verdadeira antena sonora. Vocês podem observar que ele tem um ouvido especializado para captar o som, para principalmente captar o ultrassom. Então, ele recebe esse som e ele, pelo tempo entre a onda ter ido lá no obstáculo e voltar, ele calcula a distância e desvia. Se é um obstáculo, ele desvia, porque ele não enxerga com o olho. Ele, então, desvia porque ele enxerga, entre aspas, com o ouvido. Então, esse fenômeno ondulatório é um fenômeno muito importante, geral em tudo. Então, aqui tem uma outra parte que o André Luiz coloca, que é exatamente o fato, né, do homem estar inserido nesse tipo de coisa. E ele faz uma observação aqui. Ele chama, nessa sessão Homem e Ondas, ele diz a seguinte coisa para a gente, não é? Que o homem vive mergulhado no mundo de vibrações, mas ele também, né, pelo seu tempo de evolução, pelos recursos que ele já alcançou, pelo esforço pessoal que ele já fez na construção da sua própria vida ao longo de muitas encarnações, ele também, por causa desse processo evolutivo, ele construiu uma estrutura cerebral que permite, né, para ele, enquanto está no corpo físico, emitir ondas mentais. Mas as ondas mentais, elas são geradas pelo espírito, propriamente dito, mas o cérebro recebe essas ondas mentais e transforma essas ondas mentais em recursos fisiológicos para funcionamento do nosso organismo. Por isso, o cérebro comanda todo o corpo físico nosso. Então, essa é a questão interessante que a gente tira de tudo isso. Existem ondas no mundo físico? Claro que existem ondas no mundo físico. A ciência estuda essas ondas, estuda essas ondas. Quais são essas ondas? São as ondas elásticas e as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas englobam o fenômeno luminoso, que o nosso olho enxerga. O nosso olho enxerga a onda luminosa, que é onda eletromagnética numa faixa de frequência muito estreita, mas não enxerga o raio-x, não enxerga a radiação gama,
não enxerga o ultravioleta nem o infravermelho, mas a gente já desenvolveu tecnologicamente detetores para detectar isso. Mas no mundo espiritual, o espírito que é feito, não é? Que é um ser pensante e que tem um corpo espiritual feito de fluido universal, quando ele pensa, ele aciona ondas no fluido universal. E são as ondas mentais acionadas dessa maneira que geram a comunicação entre os espíritos. Um espírito se comunica com o outro porque um espírito gera uma onda no fluido cósmico universal, característico dele, da pessoa, do ser espiritual, e essa onda se propaga e outro espírito pode receber, porque ele também tem corpo perispiritual feito de fluido cósmico, que é sensível às ondas do fluido cósmico. Então, todo esse livro vai ser baseado nas comunicações mentais, né? Mediunidade é um processo de comunicação mental. E para a gente entender isso, a gente vai falar de ondas, né? De frequência, de conjugação de ondas, que é sintonia de ondas uma pessoa com outra, e assim por diante. Por isso ele faz essa introdução, para que a gente aprenda que nós somos seres que também produz fenômenos ondulatórios. Então, vamos lá conversar entre nós. Se vocês têm dúvidas, têm dificuldades com alguma coisa, podem perguntar à vontade. Que aula, hein, professor? Que aula! Quanto conhecimento adquirido. Tem algumas perguntas já aqui. Vamos começar aqui com a Diná. Ela faz uma pergunta assim. Professor, no caso do zumbido, seria falta de frequência da onda para concluir a audição? Não, o zumbido no ouvido não é, a rigor, um fenômeno sonoro. Ele é produzido por uma sensação nervosa, é diferente. Às vezes é produzido por um movimento dentro do ouvido, tá certo? Isso é possível. Se você tiver, por exemplo, alguma coisa que está fazendo vibrar o seu ouvido interno, então pode criar um zumbido no seu ouvido. Pode ser uma diferença de pressão, não é? Por causa de alguns problemas que você pode ter no ouvido. Às vezes um problema de uma pequena cera de ouvido que fica encostado no tímpano e vibra, ele cria uma sensação incomodativa na gente, como se fosse uma onda sonora incômoda, porque ele vibra e encosta na nossa membrana auditiva, no nosso tímpano. Por isso, geralmente, a gente precisa cuidar da audição quando esse tipo de coisa acontece. Mas o zumbido é uma coisa interna, é um processo nervoso no nervo óptico, tá certo? Então, não tem nada a ver com um problema sonoro externo. E o Ricardo aqui também faz uma colocação uma pergunta, né, em duas partes. Por favor, professor, se possível, eu gostaria de fazer uma pergunta com base na leitura do primeiro capítulo do livro. Vamos lá. O clima no ar atmosférico sobre a Terra se difere de outros orbes porque provém do coletivo de ondas eletromagnéticas que vibram dos pensamentos de nós encarnados? Nada feito. Clima atmosférico não tem nada a ver com o pensamento nosso. O clima atmosférico é produzido pela movimentação, não é, das camadas de ar na nossa atmosfera, não é? E isso é produzido pelas diferenças de temperaturas nas diferentes regiões do globo terrestre. Quando você tem um ar quente, o ar quente fica mais leve do que o ar frio, então ele sobe. As moléculas que estão quentes separam das que estão frias e sobe, vão para cima. Se essas moléculas são moléculas de água, elas se agregam e formam as nuvens. Por isso que as nuvens ficam altas, porque a temperatura das nuvens é maior do que a temperatura do ar. Quando passa uma corrente aérea fria nessas nuvens que estão cheias de vapor de água, elas
condensam, viram gotas de água ou até pedras de gelo, dependendo da temperatura do ar que passa, e elas então condensam e aí cai como forma de chuva. Isso é um fenômeno material, não tem nada a ver com o nosso pensamento. Se você quiser, a gente pode estender esse conceito que o André Luiz tenta passar, de que nós criamos uma psicosfera, isto é, uma atmosfera psíquica com os nossos pensamentos, mas elas não interferem propriamente no clima material da Terra, na temperatura, na chuva, nada disso. Mas ela cria um clima mental de estados emocionais pesados, difíceis, desagradáveis, se essa psicosfera for de pensamentos ruins, ou de coisas mais tranquilas e agradáveis, se esse conjunto de pensamentos é bom. Então, é por isso que, às vezes, a gente chega num lugar e se sente mal, porque a psicosfera daquela região está carregada de pensamentos de gente que está pensando mal. E a gente, então, que não compartilha com aquele pensamento, a gente se sente mal ali e procura se afastar. Isso é uma outra coisa. A gente não pode confundir coisas materiais com coisas espirituais, apesar de umas interferirem com as outras, mas essa interferência não chega a ponto de você, por exemplo, com o seu pensamento, produzir tempestade. Não é assim que funciona. As tempestades são produzidas pelas diferentes correntes de temperatura e de massa de ar que se movimenta no clima do nosso planeta. Por exemplo, lá na Amazônia, não é, que tem muita umidade, também está perto, né, está na região do Equador, esquenta muito, as moléculas de água que evaporam lá ficam muito quentes, então elas sobem e formam nuvens. Essas nuvens são trazidas pelas correntes aéreas para dentro do Brasil e provoca chuva em outros lugares. Não é porque encontra massa de ar frio que vem do sul, lá do Polo Sul, né, da Antártica, e que entra pela Argentina, por aqui, por corrente de vento frio, e elas condensam essas águas e faz chover de maneira mais fácil. Então, tudo isso é problema climático, não tem nada a ver com o nosso pensamento. Não, e ele colocou logo em seguida uma outra pergunta aqui, que o senhor já deu uma prévia, né? Essa vibração coletiva é que faz a matéria gerada pelo pensamento se expandir, dando uma atmosfera pesada ou leve pelas características do adiantamento espiritual coletivo dos espíritos de cada orbe? Deixa a pergunta aí. Você está vendo, Ricardo, você ainda está misturando uma coisa com outra. A vibração coletiva não age sobre a matéria grosseira do jeito que a gente imagina. Ela cria uma psicosfera espiritual desagradável, tá certo? Isso sim. E isso é gerado pelo pensamento nosso. Não é? Mas ela não age sobre a atmosfera feita de oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, vapor de água, não é isso. Ela mexe com a psicosfera espiritual, ela cria um estado de fluido cósmico adensado, pesado, não é? Que é o que caracteriza, por exemplo, as regiões de sombra, umbralina, que André Luiz descreve nos umbrais, nos livros que ele fala, por exemplo, Nosso Lar, né, Mensageiros, esses livros todos que ele descreve o mundo espiritual, ele está descrevendo o mundo espiritual construído com fluido cósmico, não com matéria que nós conhecemos, não com matéria atômica. Toda a nossa matéria percebida pelo corpo físico é matéria atômica. A matéria percebida pelos espíritos não é atômica, é fluido cósmico que a gente não sabe de que é feito. Então, isso aí é o nosso nível de pobreza espiritual ainda, a gente não compreende o que é o fluido cósmico. Mas o mundo espiritual é feito com fluido cósmico. Então, os umbrais são feitos com fluido cósmico, denso, pesado, desagradáveis,
porque são feitos com pensamentos, espíritos que pensam desagradavelmente, pensam mágoa, pensam rancor, pensam violência. Enquanto que no nosso lar é um ambiente agradável, porque a governadoria e os ministros de nosso lar estão pensando coisa boa, coisa agradável, construindo uma cidade de psicosfera agradável. Então, psicosfera é uma coisa, atmosfera é outra coisa. A atmosfera é feita de coisas materiais, de coisas atômicas, de moléculas. E psicosfera é feita de ação do pensamento no fluido cósmico, no mundo espiritual. São duas coisas distintas. E o Daniel Rosa de Assis. Numa reunião na cabine de passe, no posto de auxílio espírita Goiânia, revelou haver um aparelho de ondas eletromagnéticas no plano espiritual no tratamento de doenças degenerativas, na revitalização das células degeneradas. A captação destas ondas regenerativas depende da capacidade de assimilação do receptor para a melhoria e cura do nosso corpo físico? Põe a primeira pergunta aí. Daniel, vamos esclarecer isso bem. Revelou haver um aparelho de ondas não eletromagnéticas. Não é eletromagnéticas, porque o mundo espiritual não gera onda eletromagnética, porque o mundo espiritual não tem carga elétrica. Carga elétrica é de átomo. Portanto, é de matéria densa, matéria grosseira, matéria atômica. O mundo espiritual é feito de fluido cósmico. O fluido cósmico também pode gerar ondas, mas não são ondas eletromagnéticas. Tá certo? Não podemos confundir. Às vezes, quando essas revelações vêm através de médium, o médium não sabe explicar direito, ou o próprio espírito tem dificuldade de traduzir a linguagem espiritual para a linguagem física. A gente vai ver isso nesse livro do André Luiz, que ele também tem dificuldade para fazer isso, por causa da nossa linguagem, e aí usa um termo inadequado. O aparelho não é de ondas eletromagnéticas, o aparelho é de ondas de fluido cósmico que pode influir os perispíritos das pessoas doentes e transportar através do corpo, do perispírito do doente para o próprio corpo, regenerando, estimulando regeneração celular. Mas veja bem, não é onda eletromagnética, porque se fosse, a gente podia fazer nos laboratórios nossos de física. E a gente sabe que não é bem assim, tá certo? Há um processo interessante de você usar correntes elétricas ou, correntes elétricas de alta frequência. Isso aqui é importante dizer. A corrente elétrica nas nossas casas não é de alta frequência, é de 60 Hz, 60 ciclos por segundo, que é a frequência de oscilação das correntes elétricas que alimentam as nossas casas. Mas você pode gerar no laboratório, com um gerador adequado, correntes elétricas que pulsem 1000 ciclos, 1000 Hz, 1000 vezes. É muito maior do que 60 Hz, 1000 Hz por segundo, 50.000 Hz por segundo. E essas correntes de frequência rápida, elas não nos dão choque, mas elas podem estimular movimentação de íons atômicos do nosso corpo físico. Por exemplo, íons de cálcio, para calcificar, fazer uma calcificação óssea mais rápida. Isso é usado, tá certo? Nos processos de tratamento de biofísica, onde a gente usa a física para interferir no processo biológico que é atômico. Isso a gente pode fazer, tá certo? Mas no mundo espiritual, a coisa é diferente. Os espíritos usam aparelhos que não são elétricos, são parecidos, são semelhantes, mas eles movimentam energias do fluido cósmico. E essas energias do fluido cósmico
beneficiam o perispírito dos doentes, que por isso, estando ligado no corpo, transfere esses recursos para o corpo, ajudando as células físicas se regenerarem. O mecanismo é outro. Muito bom, professor. Aí tem uma pergunta do Ricardo, mais ou menos nessa linha também. Professor, as ondas eletromagnéticas seriam o veículo por onde a mediunidade e a comunicação entre o mundo material e espiritual vem e volta? Isso Não. Esse processo? Não. As ondas eletromagnéticas, tá certo? Atuam sobre o mundo físico. O espírito que quer comunicar com o médium não gera onda eletromagnética. Então, veja, vamos entender isso muito bem, porque não é difícil de entender. Mas a gente tem que separar o que é material do que é espiritual, para a gente não fazer confusão, tá certo? Então, um espírito se comunica com outro espírito porque ele gera com o pensamento, através do seu corpo perispiritual, que é feito de fluido cósmico, uma onda que se propaga no fluido cósmico. Tá certo? Essa onda que se propaga no fluido cósmico pode ser recebida pelo perispírito, sensibilizada no perispírito do médium. E o médium que recebe esse pensamento espírito a espírito transforma esse pensamento através da estrutura cerebral que ele está ligado, porque ele é encarnado, em fala, em visão, em percepção auditiva, mas é uma transdução do mundo espiritual para o mundo físico feito pelo médium, não pelo espírito comunicante. A comunicação dos espíritos é perispírito a perispírito. Por isso que na mediunidade, o perispírito do médium participa do fenômeno, porque ele é o intermediário entre o espírito no mundo espiritual para o corpo físico. Se ele não tiver o corpo físico, eles falam entre eles no mundo espiritual e a gente fica de fora. Nós, os encarnados. Então, é bom a gente entender isso, que as ondas eletromagnéticas não são veículos de comunicação dos espíritos. Os espíritos não precisam da nossa luz física para ver no mundo espiritual. Eles veem as ondas fluídicas do fluido cósmico. Mas eles têm a percepção como se fosse luz. Porque tem a percepção de cores, de tudo mais, porque a percepção é do espírito, não é do corpo. Não sei se ficou claro, Ricardo. Não sei se ficou claro, Daniel. O Daniel já escreveu aqui, ó. Muito obrigado pela explicação correta. Rondada, eu não falei nada, foi o professor. No fluido cósmico, neste aparelho do plano espiritual, no tratamento do passe. Aí tem mais uma pergunta aqui, é da Maria. Deixa eu ainda fazer uma explicação aí que eu acho que cabe, Ronaldo. Quando o médium vai dar um passe, o médium pode fazer duas coisas. Ele pode transferir energia fluídica perispiritual para o doente, como pode transferir energia física para o doente. Mas se for um espírito que estiver dando passe, ele só pode transferir energia perispiritual para o perispírito do doente. Claro? A energia que o médium passa, que é física, do médium para o doente, chama energia anímica. E a energia que o espírito passa é a energia fluídica do mundo espiritual. São duas coisas distintas. Então, professor, aqui tem a da Maria Lúcia, que ela colocou assim: qual é mesmo a energia que as ondas mecânicas carregam? Energia de movimento, energia cinética.
Cinética vem da palavra cine, significa movimentar. Por isso que cinema chama cinema. Você passa um quadro que fica movimentando, uma sequência de fotografias muito rápida, que parece contínua, e a gente vê como um filme vivo. Cinema, a palavra cinema vem de cine. Cine significa movimento. A cinemática é a área da física que estuda os movimentos. Então, uma onda mecânica transporta energia de movimento. E, professor, naquela hora que o senhor estava falando dos pensamentos, né, a Lázara colocou, Lázara Rodrigues, cuidar dos pensamentos para criar uma psicosfera positiva, amorosa e saudável a todos que irão absorvê-la. É isso mesmo, Lázara. Um beijo no seu coração. É isso que a gente deve fazer sempre. E a Eugênia, ela colocou uma pergunta. A percepção das cores também são resultados do fluido cósmico? A percepção das cores é do espírito. Isso é importante também. Mas no corpo físico, as cores, para nós, significa diferença de frequência de radiação eletromagnética que é do mundo físico. Por que razão? Porque o nosso olho, não é? Ele tem células especializadas, que são as células da retina do nosso olho, que é capaz de pegar um fóton de energia luminosa da radiação eletromagnética na frequência da luz, por exemplo, em 420, 450 nanômetros, é o azul. Pega uma onda azul, não é? Uma molécula especializada que a gente tem na retina, absorve esse fóton e muda a estrutura molecular dela, ela muda porque ela absorve energia, rearranja a posição atômica da molécula. Essa mudança de estrutura é reconhecida por uma enzima que está na membrana das células da retina. Essa molécula, ao ser recebida, ela provoca uma corrente de íons na membrana celular, e isso se propaga no nervo óptico e vai até o cérebro. Se for uma radiação não de 420 nanômetros, mas for de 550 nanômetros, que é um verde-amarelo, um amarelado, não é? É outra molécula que absorve, tem uma outra estrutura um pouquinho diferente, leva uma nova informação diferente no nervo óptico, vai para o cérebro. E o espírito interpreta que uma é azul e a outra é amarela. No mundo espiritual é diferente, porque o espírito não vê com o olho, ele vê com o perispírito inteiro, ele ouve com o perispírito inteiro. O corpo perceptivo dele é o perispírito inteiro. Então, ele percebe uma onda de fluido universal que chega nele emitido por um outro espírito e interpreta isso como uma visão, ou como um som, ou como um calor, do jeito que o espírito é capaz de interpretar. O interpretador de tudo é o espírito, ele que tem a percepção. O resto é mecanismo de levar a percepção. O corpo físico é um mecanismo de levar a percepção para o espírito. O corpo espiritual também, só que são dois corpos diferentes que atuam em campos materiais diferentes. A matéria grosseira é o corpo de carne e osso. Na matéria sutil do mundo espiritual, que é o fluido cósmico, é o perispírito. Professora Maria Cláudia, ela colocou aqui, não há fusão incompatível. Eu não sei o que ela quer dizer com isso. Então, Maria Cláudia, explica com mais detalhe para nós. Aí tem uma pergunta aqui, a Noris Regina. Essas energias do fluido cósmico interagem nas comunicações telepáticas? Com certeza, é ela o veículo de comunicação mental. Por isso, telepatia, comunicação mental.
E uma resposta aqui da Eugênia perfeita sobre aquela colocação das cores do resultado do fluido cósmico. Professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor agora. Faz, não me chama de senhor, não, porque eu estou começando a achar que Tá eu estou bom, velho. para você. No livro Nosso Lar, tem um momento que existe uma comunicação de um outro plano, né, que é recebido por um telão em várias localidades do nosso lar. Isso. São planos espirituais, né, porém de níveis de vibrações diferentes. Isso. Vai chegar um dia que aqui nós, como encarnados, conseguiremos essa comunicação através de equipamentos, ou isso não será possível? Eu tenho minha dúvida, mas isso é possível, apesar de ser complicado, porque para fazer isso é preciso de médium, um espírito que, para se comunicar com o mundo físico, ele precisa do intermediário que oferece a ele a energia material necessária para isso, que é o ectoplasma do nosso corpo. Tá certo? Então, o espírito pode fazer isso desde que acione um médium para ser eu vou usar a palavra certa, transdutor da energia espiritual para a energia física. O que é transdutor? É algo que transforma a energia espiritual em energia física. Tá certo? O alto-falante e o microfone são transdutores de energia. Quando eu falo, o microfone transduz a vibração mecânica num circuito elétrico, numa corrente elétrica. Quando chega no alto-falante, transforma a corrente elétrica na vibração do alto-falante, tá certo? Vibração mecânica. Então, você está transformando a energia elétrica em mecânico e mecânico em elétrico. Então, eles são transdutores de energia. Então, o médium é um transdutor de energia. Então, há possibilidade, mas muito remota. Mas elas vão acontecer. Talvez é que, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai precisando menos do mundo material. Então, é mais fácil a gente subir do que o espírito ter que descer, porque para descer é um esforço muito grande. Mas subir é o nosso progresso normal. À medida que a gente progride, a gente vai se aproximando do mundo espiritual superior. E a Maria Cláudia, ela colocou, não há fusão incompatível, ela falou que é uma pergunta. Ela respondeu aqui nos comentários. Mas eu não sei o que fusão de quê? Fusão é junção de duas coisas. Vamos esperar que ela está querendo fazer fusão? Tem que entender a pergunta dela. Vamos aguardar aqui um pouquinho, ver se ela responde. O Robson colocou, fluido cósmico é veículo para pensamento, assim como o ar é para o som. Perfeito, Robson. É isso mesmo. A Helena falou, no começo da aula achei que ia dar um nó no meu cérebro, mas com as suas explicações já não parece tão impossível. Muito obrigado por essa aula magnífica. Obrigado, Helena. É esse o esforço que eu estou tentando fazer. Vocês me dando esse retorno, eu posso ir melhorando. Me ajudem. A Maria Cláudia colocou outra pergunta. E se tratando de energia, é preciso que haja compatibilidade entre a coletividade para que o pensamento abranja a sua totalidade no maior número de pessoas? É um problema de sintonia. A gente depois vai ver isso, porque o André Luiz vai falar nesse livro sobre sintonia. Sintonia é fazer com que as ondas vibrem na mesma frequência. Então, se você tiver uma coletividade vibrando na mesma direção, as mesmas coisas, os mesmos sentimentos, você cria um corpo coletivo homogêneo. Mas se cada um estiver pensando numa coisa, é uma confusão total. Agora vem uma pergunta daí, professor. Antônia Clara. Vamos lá. Podemos concluir que todas as ondas estudadas pela física humana são do âmbito da matéria? Perfeito. E quando se diz que a vida é movimento, estamos nos referindo apenas à vida orgânica?
A vida na Terra, sim, mas no mundo espiritual também ela tem toda essa movimentação, mas dentro de uma realidade diferente da vida material, que é a vida espiritual constituída pelo fluido, né, que se dá no ambiente fluido cósmico universal. Então, há um paralelo entre a vida material e a vida física. Paralelo não significa igualdade, mas semelhança, não é? O que acontece no mundo físico também, muita coisa acontece no mundo espiritual. Muita coisa que acontece no mundo espiritual não acontece no mundo físico, porque o mundo físico é muito denso, muito pobre, né? Muito material, muito grosseiro. Então, essas duas coisas, não é, são representações da realidade espiritual no mundo espiritual e no mundo encarnado, quando está encarnado. Então, a vida na Terra é a vida orgânica. A vida no mundo espiritual é a vida espiritual. Professora, a hora passou que a gente nem está vendo. Está passando. E a Lázara colocou: ufa, quanta aprendizado e que abordagem. Muita gratidão, nos ajudando no entendimento da ação do fluido cósmico, da psicosfera e quanto somos responsáveis por tudo que influímos com o pensamento. Exato. É verdade, Lázaro. E aqui, professor, eu coloquei lá também para o pessoal, não sei se deu para ver, né? O vídeo se chama Que é uma Onda, aquele vídeo que a gente passou no começo. É do canal do YouTube Ciência Todo Dia, e o link a gente colocou também lá nos comentários. Isso. Assistam de novo depois em suas casas para poder fixar as ideias. A gente não aprende da primeira informação. O processo aprendizado ele é repetitivo, né? Para poder a gente aprender, a gente precisa repassar o conhecimento. Façam isso se querem aprender com precisão as coisas. Então, meus amigos, né, estamos chegando ao final de mais uma live, né? Agradecendo a todos aí pela companhia durante essa noite, né? São já avançar da hora, 22h13, já avançamos um pouquinho, né, professor? Pouquinho não tem importância, não pode avançar muito. Mas foi muito bom, eu acho que foi uma aula assim, muito esclarecedora, vale a pena realmente assistirmos de novo o vídeo e a aula também, porque foram muitos ensinamentos, né, na questão de ondas eletromagnéticas e ondas, né, no mundo espiritual, então não são eletromagnéticas, né, professor? Não, pensamento não é onda eletromagnética. Então, foi muito esclarecedor e já dá assim uma pequena introdução do que vai ser o estudo desta obra, né? Porque é o primeiro capítulo. Já trouxe um monte de tema para a gente conversar, muito bom mesmo. Não, foi muito boa a aula. E, né, se o pessoal tiver alguma dúvida que ainda ficou para trás, né? Talvez na próxima aula a gente consiga colocar alguma coisa, né, professor? Nós vamos ter são muitos capítulos, a gente vai andando devagar, sem muita pressa, mas com vontade de aprender direitinho. Então, agradecemos a todos aí pela companhia, né, pelas perguntas, também pela interação, né, que foi muito boa. E na semana que vem nós vamos continuar esse capítulo ou já vamos pular para o capítulo 2, professor? Vamos para o 2, porque já percorremos tudo, que importa. Se vocês lerem o capítulo de novo, vocês vão ver que a gente preencheu tudo que o André Luiz fala. Então recomendamos, né? Eu também vou assistir novamente a aula. Foi muito boa. Mas nós ainda vamos detalhar um pouco mais as ondas eletromagnéticas, porque elas são muito importantes. A Rosa perguntou aqui, ó. Gostaria de saber se vai ter sequência desse livro, ou seja, estudos. Nós vamos ver. Se eu não desencarnar, viu, Rosa? Nós vamos ver o livro inteiro. Não faça isso, professor.
Nós vamos estudar o livro todo, né? Aproximadamente vão ser umas São 27 26 lives. capítulos, né? São 26 capítulos que nós estamos na terceira live, né? Terceira aula. Então, aí temos mais umas 27. Em torno de umas 30 aulas, 30 lives. Isso dá mais ou menos metade do ano. Nessa dá hora de 6 meses de estudo. Estaremos firmes e fortes aqui toda sexta-feira, a partir das 21 horas, eu, professor, a Ana, né? Para que a gente possa realmente conseguir aí trazer o conhecimento que o professor tem da parte física, né, aliada com a parte espiritual para todos nós aqui. Vamos aprender o André Luiz direito. Então, professor, vamos à nossa prece. Vamos, você faz a prece para nós hoje. Tem uma pergunta aqui antes de eu fazer a prece. Quantas vezes já leu esse livro, professor? Um punhado. Todas as vezes que precisa eu leio. Já li muitas vezes. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso Mestre, nosso modelo e guia, a espiritualidade amiga e bondosa que nos ampara, que nos acompanha, não somente nesta aula, neste estudo, mas também no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa convivência com os nossos familiares, em nossos lares. Agradecendo também pela vida que temos, pela oportunidade de aprendizado que está sendo dada a todos nós, por tudo aquilo que temos recebido e também por estarmos juntos nesta encarnação. Abençoa, Pai, a todos aqueles nossos irmãos necessitados, como nós, do Teu amor, da Tua paz, da Tua benevolência. Que juntos possamos vibrar amor, fraternidade, para que possamos contribuir com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, na melhoria do nosso mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Que possamos juntos continuar a caminhar para que esse mundo cada vez mais se torne um mundo de amor, de paz e de fraternidade. Agradecemos por esse estudo, o nosso irmão, o nosso professor, nosso amigo, Tarsila Rangel. E que possamos, na próxima semana, estarmos novamente aqui reunidos para mais um momento de aprendizado, de conhecimento. Que assim seja, graças a Deus. Sim, seja, sim. Então, meus amigos, muito obrigado, professor. Um grande abraço a todos, um excelente fim de semana. Vamos, né, novamente aí assistir essa aula que realmente foi muito gratificante, muito generosa, viu, professor? Muito obrigado, porque foi muito aprendizado. Então, agora a gente tem que poder processar tudo isso. Vamos processando devagarinho. A gente não tem pressa, tem que aprender com segurança, sem pressa, meditando, pensando nas coisas que a gente vai estudando.
né? Porque a meditação é a maneira de ir fixando essas ideias todas no nosso eu interior. Muita paz a todos, uma boa semana para todos. Até a próxima sexta-feira. Até a próxima, meus amigos. Fique com Deus. Bom fim de semana.